Abra tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos 12. É rápido. Deus é um Deus de estrutura. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. E matou Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando essa atitude que agradava os judeus, prosseguiu a ordem, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que a noite anterior ao dia que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas, 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as tuas sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Por intermédio do anjo, era de fato, ou melhor, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Por meio do anjo, era de fato real, pois lhe parecia fruto de sua visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo, para que eles passassem, tendo saído, caminharam logo ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia pessoas que estavam reunidas em oração. E eis que Pedro chegara à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, exclamou: Pedro está lá fora à porta. Todavia lhe replicaram: está fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher, afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tanto tenhas visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta, viram e ficaram atônitos. E você se assenta, em nome de Jesus. Querido e querida, a Bíblia vai nos dizer que chega um período da igreja em que a perseguição fica acirrada. Herodes tem em seu coração derrubar os líderes. Herodes coloca em seu coração em acabar com os líderes da igreja. E diz o texto que ele vai colocar em seu coração prender 2 pessoas que estavam em eminência naquele período como liderança espiritual de Jerusalém. Quem é ele? Pedro e Tiago. Diz que eles pegam a Pedro e Tiago, e a igreja
vai se reunir na casa da mãe de João Marcos. Quem é a mãe de João Marcos? João Marcos é o que escreveu o livro de São Marcos. Quem não se lembra de João Marcos, quando ele sai à viagem missionária com Paulo, e indo à viagem missionária com Paulo, ele retrocede nessa viagem missionária. Quando ele vai fazer a segunda viagem missionária, Paulo repreende e diz que ele não serve para o ministério. Ele volta à igreja mãe de Jerusalém. E quando ele volta à igreja mãe, ele vai aprender aos pés de Pedro toda a história da igreja. Ele vai aprender toda a história de Cristo, melhor dizendo. E ele vai anotar isso, sendo que agora o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de João Marcos. Depois se escreve Mateus, Lucas, João, mas o primeiro evangelho é de João Marcos. Por isso, no final da vida, Paulo vai dizer assim: João Marcos é útil para o meu ministério, mande chamá-lo. Por quê? Porque pode ser que João Marcos não sirva para ir ao campo missionário, mas ele vai dar fruto em Jerusalém. Ele deu fruto em Jerusalém. Ele aprendeu aos pés do apóstolo Pedro tudo o que ele precisava aprender. E diz a história que vai começar uma reunião de oração quando os líderes da igreja são presos na casa da mãe dele. Havia um círculo de oração ali, havia uma igreja ali reunida para orar ao Senhor e buscar ao Senhor. Diz o texto e a história que quando a igreja começa a orar, pois havia-se dado a notícia que os líderes da igreja estavam presos, Herodes vai mandar matar a Tiago, e Tiago é morto, mesmo a igreja orando, mesmo a igreja buscando. O que fazer quando eu oro e as coisas saem contrário ao que eu espero? O que fazer quando aquilo que eu estou orando não acontece? Entender-se o propósito daquilo, porque às vezes o que eu quero não está em ressonância com aquilo que Deus quer. Deus havia dito a João e seu irmão Tiago, pois quando eles estavam em Cafarnaum, a sua mãe vai dizer assim: deixa o meu filho sentar à direita e o outro sentar à esquerda. Jesus disse: não sei, ou não posso dizer quem deles se assentará à direita ou à esquerda, mas certo é que do cálice que eu vou beber, eles beberão. E isso acontece. No instante que Tiago está sendo morto, seu irmão João está sendo esfolado vivo. Então eles vão entender o propósito das coisas não estarem acontecendo. Mas deixa eu aplicar na tua vida. Você sabia que você apanha porque você é coluna? Você sabia que tem levante contra a tua vida porque você serve de esteio espiritual para a tua casa? Você sabia que por você representar ameaça ao mundo espiritual, o adversário da sua alma se levanta contra você? Mas eu tenho uma notícia: tudo que Deus planejou para você há de acontecer. Deus tem um propósito sobre a sua vida. A Bíblia diz que mesmo as coisas estando erradas, eles vão continuar em oração. Eles continuam em oração mesmo
Tiago tendo sido morto. Chega o dia da Páscoa. E aqui o dia da Páscoa são 7 dias de festa de pão sem fermento. Pois os judeus em 7 dias tirariam todo o fermento de dentro de casa. Todo pão, toda bolacha, todo centeio. Eles arrancam de dentro da sua casa como que dizendo: quando chegar o dia da Páscoa, não haverá nada em nossa vida de fermentação. Um símbolo. O judaísmo é feito de muitos símbolos. Só que começa-se a Páscoa 7 dias antes, que é a festa do pão sem fermento. Então Herodes coloca em seu coração em pegar a Pedro e matar a Pedro. Só que começa o dia da festa do pão sem fermento, e tudo que ele queria era acabar com Pedro. Mas quem tem promessa está na brecha. Nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará. Nenhuma sentença contrária a você prosperará. Tudo aquilo que intentarem fazer contra você em juízo, Deus repreenderá. Ela é canto que minarauê saplavaceia. Telebudi derreciando que minarauê. Telebaraciando minarauê saplavaceia minagácia. O texto diz que Pedro está dentro da cadeia e a igreja continua em oração. Não pare de congregar porque algo aconteceu diferente daquilo que você esperava. Quantas vezes eu já não orei por aquilo que Deus não queria? Quantas vezes eu já quis aquilo que Deus não queria? E orando, pedindo, dizendo: Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus faz. Eu não gosto de fazer isso, mas vira para alguém e diga: nada além do que Deus planejou para você há de acontecer. Vira para alguém e diga: nada além do que Deus projetou para você, ainda que Deus tenha que mexer em algo, com alguém, com uma situação. Sabe por que você está em guerra? É porque você não entendeu o propósito de Deus ainda. Mas quando você entender, você vai ter paz e saber primeiro: Deus não perdeu o controle de nada. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Confia, Ele vem e faz o milagre. Oh Deus, eu vim aqui
promessa, da sua promessa, eu não tenho nada, nada. Está lá Pedro. Eu não tenho nada. Aprendeu a descansar em Deus. E como é difícil aprender a descansar em Deus. De clamar. Como é difícil confiar que Ele vem. Confia, espera, Ele vem. Enquanto a igreja estiver orando, confia, Ele vem. E faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Oh Deus, eu vim só que minha esperança está em Ti. Olha, que eu não tenho nada, 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 nada além, nada além de Ti, mas nada além da promessa. Além da promessa. Eu não tenho nada. Pedro está preso. A igreja está orando. Enquanto a igreja ora, Deus vai fazer o que a mão deles não consegue. Deus vai se levantar em favor a Pedro. Chega no período ou na data prevista de acabar a Páscoa, Herodes está se preparando, mas Deus chega primeiro. Uau! 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 Ele chegou primeiro enviando o seu anjo. Subitamente um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu. Olha para mim, enquanto você está orando, Deus está trabalhando. A luz do Senhor vai resplandecer aonde havia trevas. Eu preciso liberar isso sobre a tua vida hoje. A luz do Senhor vai resplandecer. A luz do Senhor vai resplandecer. Quer mais? O anjo chega e toca em Pedro. Alguém vai receber o toque de Deus. É o último instante, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus. E o fez acordar. Pedro acordou. Pedro acordou. E quando Pedro acorda, o anjo de Deus diz: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Você que pensa que o diabo prevaleceu, Deus já deu ordem aos seus anjos ao seu respeito. O
diabo falou: acabou, é o fim da história. Mas aquilo que prendia Pedro, ou as algemas que prendiam Pedro, são quebradas. Eu preciso liberar isso. Aquilo que prendia você, ou alguém que você veio orar hoje, está sendo quebrado. 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 Deus está quebrando sentenças. Deus está quebrando algema. Deus está quebrando grilhões. Deus está repreendendo a fúria do inferno que veio contra você. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu amor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a lutar com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Pedro, Pedro vai ver a porta se abrir.
Pedro vai ver a porta se abrir. Aquilo que estava fechado, Deus está abrindo nesta noite. O diabo perdeu mais uma. Deus acabou de dizer ao meu coração: eu estou liberando o que é do meu povo. Deus acabou de dizer ao meu coração: a porta que a tua mão não abriu, a oração está abrindo hoje. Aquilo que a tua mão não fez, levar a semi dar ao ver, elevar a sumi dar a candaraia, elevar a cia do levaciar. Eu estou falando para quem chegou aqui no fundo do poço. Eu estou falando para alguém que chegou aqui e diz: a minha história parece que acabou. Eu estou pregando para pessoas que chegaram aqui dizendo: Deus, fala comigo, porque eu preciso da tua resposta. E a resposta de Deus é: ainda não chegou o final. A sentença de Herodes está sendo quebrada. A sentença que o mundo colocou contra você, Deus está revogando nesta noite. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: aquieta o teu coração, porque a última palavra não vem de homens, vem da minha parte. É um tempo de porta aberta. Eu vou falar de novo, é um tempo de porta aberta. É um tempo que Deus vai cuidar de você diferenciado. Te prepara para pessoas voltar a te procurar. Te prepara para pessoas voltar a dizer: pera lá, eu me esqueci, mas eu estou com saudade. Pessoas vão voltar a te procurar. Olha para mim, teu WhatsApp vai voltar a funcionar. E não é balela, é de coisa séria. Deus precisa resolver algumas coisas que ficaram pendentes na sua vida. Deus precisa quebrar algumas cadeias que estavam sobre a tua história. E Deus resolveu te trazer aqui para lhe dizer: Pedro, fique em paz, porque hoje eu estou te levando para passear no meio deles. É por isso que o Salmo 23 diz: Deus, prepara-me uma mesa no meio dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Por último, Deus vai abrir a porta da cidade. Deus vai abrir a porta da... Sabe o que Deus estava dizendo para Pedro? Pedro, depois dessa Páscoa, você vai viver o sobrenatural da minha parte. Não, eu preciso liberar isso sobre a vida de alguém. Eu preciso ser boca de Deus para a vida de alguém. Te prepara para viver o que você não viveu o ano passado. Te prepara para ter experiências que você não teve durante todo o início deste ano.
Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu abro a porta do sobrenatural para você, mas também abro a porta da cidade para você entrar. Oh glória! O primeiro lugar que Pedro vai é para a igreja. O primeiro lugar que Pedro vai é para a igreja. O primeiro lugar que Pedro vai é para a igreja. O primeiro lugar que Pedro vai é para a casa de oração. Deus não vai te dar nada para te afastar dele. Deus não vai te perder por nada. Se Deus vê que aquilo que Ele vai te dar vai te desviar, Deus só vai te dar algo para você entender que você é importante para Ele. Vira para alguém e diga: você é importante. Diga para ela: você é importante. Você achou que não era importante. Você achou que Deus havia te esquecido. Mas Deus está dizendo: eu vou te dar uma vitória tão grande. Tão grande. O que eu vou fazer esse mês vai deixar muita gente de queixo caído. Sabe que Deus está falando comigo? O Salmo 126. Quando o Senhor nos trouxe de volta a Sião, estávamos como os que sonha. Te prepara para voltar a sonhar. Te prepara para voltar a sonhar. Então a nossa boca se encheu de riso. Te prepara para voltar a ser feliz. E nosso lábio de louvores te prepara para voltar a ser espiritual. O que Deus deu para Pedro, levou Pedro para perto dele. Te prepara para voltar a ser quem você é. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová Vai mudar a tua história. hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, vai dando obedecer. E se Ele soprar, vai de pena explodir. Ele sempre resolve. Pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Meu irmão. Pedro vai lá na igreja, bate na porta. Alguém vai mandar uma menina chamada Rode. Abre a porta. Pedro vai dizer: sou eu. Rode fica feliz. Por quê? Porque novo convertido se alegra com qualquer coisa. Mas quando chega na igreja que ora, mas já tem um tempo de maturidade, às vezes diz: é mentira, Deus não respondeu minha oração. Eu não acredito que Deus pode ter feito aquilo que eu pedi. Você acreditando ou não, Deus vai fazer. Não, eu preciso liberar isso para a vida de alguém. Você acreditando ou não, te prepara para ver Deus te surpreender. Vira para alguém: vai ter resposta. Vai ter resposta esse mês. Vai ter resposta essa semana. Eu quero profetizar que antes da inauguração do novo templo, você vai viver. Ter resposta de Deus na tua casa. Vai ter resposta de Deus no teu trabalho.
Vai ter resposta de Deus no teu casamento, resposta de Deus no teu sentimento. Eu estou dizendo, te prepara para se alegrar de novo em Deus. Alegra-te. Igreja só é igreja. Deixa eu explicar algo para você. Igreja só é igreja porque ela acredita no natural. Se fosse para vivermos o natural, iríamos viver uma aula de motivacional. Aqui é lugar de ter experiência com transcendente. Eu não estou pregando para pessoas que não acreditam. Eu estou pregando para pessoas que vieram buscar resposta. Eu estou pregando, acredito que se Deus falar, eu vou viver contra a circunstância que eu estou. Diga aleluia. Acabei. Se coloca de pé. Vou dizer algo para você. Tudo que você precisa é se voltar a você. É numa vida de relacionamento com Ele. Entregar a tua vida a Deus hoje. Você precisa nesta noite. As coisas pioraram para você. Você viu que depois que você parou, as coisas deixaram de acontecer na tua vida. E ainda mais, situações que você temia te sobrevieram. Situações que você acreditou que não ia viver, está vivendo. Deus vai fazer um milagre na tua vida, mas para que você se aproxime dEle, para que você tenha relacionamento com Ele. Existem coisas que Deus vai te dar, mas vai te dar para que você possa glorificar o nome dEle. Por isso é necessário você se voltar ao Senhor. Salgado, eu estou afastado e quero me voltar a Deus. Hoje eu estou aqui e quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Cadê a primeira pessoa? Dê um sinal com a tua mão, quero te conhecer. Deus abençoe, querida. Cadê a segunda pessoa? Salgado, hoje eu quero me voltar ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu preciso ter uma aliança com Deus. Eu preciso fazer a minha confissão de fé. Eu preciso fazer a minha confissão de fé. Eu ainda não fiz, eu amo a igreja, eu vou à igreja, mas ainda não aceitei a Jesus. Cadê você? Pela internet, aceitou Jesus. A Rose, pelo TikTok, a Hilda, pelo YouTube. Que Deus escreva o nome de vocês no livro da vida e lhes conceda paz. Cadê você que precisa se voltar ao Senhor e precisa entregar a sua vida a Deus hoje? Cadê a segunda pessoa? Salgado, é comigo, eu vou me entregar ao Senhor. Hoje eu vou me voltar a Deus e acredito que Deus cuidará de mim. Cadê a segunda pessoa? Tem mais alguém? Não? Aplauda Jesus.